Dividi as despesas em 9 categorias, que são elas: gasolina, hospedagem, alimentação, manutenção da moto, diversos, balsas, supérfluos, passeios e pedágio. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Fernandes e você está no canal Vem na Garupa. No domingo retrasado eu publiquei o último vídeo da viagem Brasil do Sul ao Norte. Essa foi uma viagem de moto que eu fiz sozinho no ano de 2021, que durou 80 dias e rodei mais de 19 mil quilômetros pelo Brasil. A moto que eu utilizei para fazer essa viagem foi essa Yamaha Fazer 150 cilindradas que está aqui atrás de mim. Ela é fabricação ano 2015, modelo 2016. Eu saí aqui de Toledo, no Paraná, e fui até o extremo sul do nosso país, lá no Chuí, lá no estado do Rio Grande do Sul. Depois fui até o começo da BR-101, lá em Touros, no Rio Grande do Norte. Depois fui até o Oiapoque, lá no Amapá. Atravessei por terra para o Pará, por um caminho que pouca gente conhece. Entrei no Amazonas, fui para Roraima, cheguei até Pacaraima, na divisa, na fronteira ali com a Venezuela. E depois retornei aqui para Toledo, atravessando a temida BR-319, passando pelos estados do Amazonas, de Rondônia, do Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, até chegar de volta aqui no meu Paraná. Essa viagem durou 80 dias e no total eu rodei 19.285 quilômetros. E a pergunta que ficou no ar, inclusive alguns garupeiros comentaram aí nos vídeos, né? Quanto, Marcelo, que ficou essa incrível, essa fantástica viagem de moto aí pelo Brasil, que durou 80 dias, né? Lembrando, pessoal, que essa viagem ela foi feita no ano de 2021, entre as seguintes datas. Foi do dia 15 de maio a 2 de agosto de 2021. Então talvez alguns valores, alguns preços, né, estejam diferentes da data de gravação desse vídeo de hoje, né, que é 4 de novembro de 2023. Então é praticamente mais de 2 anos depois da viagem, né? Assim como o último vídeo que eu gravei de quanto custou a minha última viagem, que foi aquela uma do Brasil de leste a oeste, que eu dividi ela em categorias de despesas, para vocês entenderem melhor onde é que o dinheiro foi gasto, né? Nesta eu fiz da mesma forma, dividi as despesas em 9 categorias, que são elas: gasolina, hospedagem, alimentação, manutenção da moto, diversos, balsas, supérfluos, passeios e pedágios. A ordem dessas categorias de despesas, eu não coloquei elas aleatoriamente. Elas estão da maior despesa para a menor despesa. Então, começando com a maior despesa, foi a gasolina, né? Então, a gasolina, no total dessa viagem, eu gastei R$ 3.208,61. Sendo que a gasolina mais cara foi lá no município de Chuí, lá no Rio Grande do Sul, que eu paguei R$ 6,40 o litro, e a mais barata foi lá na capital do Amapá, no município de Macapá. Lá a gasolina custou R$ 5,05. Em segundo lugar na lista das despesas ficou a hospedagem, sendo que a hospedagem mais cara que eu paguei foi lá no município de Chuí. Assim como lá também foi a gasolina mais cara, lá também foi a hospedagem mais cara. Lá eu paguei R$ 130 num quarto lá num hotel para poder passar a noite. E olha que eu pesquisei uns 3, 4 hotéis e mesmo assim o mais barato ainda foi R$ 130. Não consegui achar mais barato. E olha que nesse hotel ainda nem estava incluso o café da manhã nesse valor. E a hospedagem mais barata que eu paguei foi lá no município de Presidente Figueiredo, lá no Amazonas. O município é conhecido como a Terra das Cachoeiras, né? Lá eu paguei R$ 40 a diária, lá na pousada Menina Bonita. Então essa foi a hospedagem mais barata da viagem. Lembrando que eu tive muito apoio durante a viagem Brasil do Sul ao Norte.
Para quem assistiu os vídeos aí, né, garupeiros, viu que eu tive muito apoio durante essa viagem. Então, das 79 noites que eu fiquei fora de casa, 32 noites eu fiquei em apoios, ou seja, eu não paguei nada para dormir fora de casa nessas 32 noites. Ou seja, esse valor que eu falei para vocês antes, de R$ 3.017,80, refere-se a apenas 45 noites, já descontando 2 noites que eu passei nas travessias de navios lá no norte do nosso país, que a hospedagem no navio já estava incluso no valor da passagem. Daí essa hospedagem eu descontei. Então esses 3.000 e poucos reais é relativo a 45 dias, 45 noites, né, de hospedagem. Em terceiro lugar na lista de despesas ficou a alimentação, com um gasto total de R$ 2.300,56, sendo que a refeição mais cara que eu paguei foi lá no município de Ariquemes, lá em Rondônia. Já era a última semana da viagem e eu estava com um saldo positivo na minha conta bancária, né? No meu saldo financeiro da viagem. Então nesse dia eu resolvi entrar na cidade e acabei almoçando num restaurante melhor, não nesses de beira de estrada que é mais baratinho. Então eu entrei na cidade e almocei num restaurante melhor. E daí acabei gastando R$ 37,50. Não é um valor exorbitante, né, para muita gente aí. Nem para mim também hoje não é mais um valor exorbitante, né? Mas para eu que estava acostumado a gastar 20, estourando R$ 25 no almoço na beira da estrada, R$ 37,50 acabou fugindo um pouco da normalidade da viagem, né? E o almoço mais barato que eu paguei foi lá na comunidade do Recreio, lá no interior do Pará, que foi por onde eu atravessei do Amapá para o Pará, nesse trajeto aí que pouca gente conhece. Nesse dia, eu cheguei lá nessa comunidade, que é na beira lá do rio, e eu já cheguei meio tarde. E a moça lá, a Leila, a moça lá da mercearia, que me acolheu super bem, ela acabou fazendo um prato feito lá para mim, né? E esse prato feito ela cobrou apenas R$ 10. A comida estava uma delícia, fez para mim fora de horário e ainda foi apenas R$ 10 esse prato feito, sendo que foi o prato feito mais barato de toda a viagem. A manutenção da moto ficou em quarto lugar na lista das despesas, totalizando R$ 1.617,68. Sendo que o item mais caro que ajudou essa despesa a ficar em quarto lugar foi a revisão geral que eu fiz na moto lá na concessionária Yamaha, lá em Macapá. Quando eu estava mais ou menos no meio da viagem, eu precisei parar e fazer essa revisão geral na moto, porque senão eu poderia me complicar pelo meio da viagem, né? Então essa revisão lá na Yamaha em Macapá, ela ficou R$ 499,18. Praticamente R$ 500, né? Depois teve o pneu traseiro, que eu achei melhor trocar lá em Manaus, para não seguir com o pneu meia-vida atravessando ali a BR-319. Então achei melhor trocar o pneu traseiro, coloquei o Michelin Sirac, que ficou R$ 230. Depois eu também troquei a relação, que também já estava meio nas últimas ali, não dava para arriscar continuar com ela. Também foi trocada em Manaus, ficou R$ 163 uma relação lá com o retentor, também trocado em Manaus. Também troquei em Manaus os retrovisores da moto, porque durante a minha travessia lá do Amapá pelo Pará, para o Pará, naqueles areiões lá, eu acabei caindo algumas vezes, né? E os retrovisores acabaram quebrando ali o encaixe e eles não paravam mais na posição. Achei melhor trocar os 2 retrovisores também. Coloquei 2 retrovisores novos e originais da Yamaha Factor, também comprados numa concessionária Yamaha lá em Manaus, que custaram R$ 140. Então esses itens aí, a revisão, o pneu, o retrovisor e a relação, esses itens deu R$ 1.022,18. Ou seja, só esses itens já deu mais da metade do valor gasto com a manutenção da moto. Então esses itens acabou encarecendo aí essa categoria, né, manutenção da moto. Em quinto lugar na lista de despesas ficou a categoria diversos, que eu de coisas diversas que eu precisei durante a viagem, né? Como por exemplo, lavagem de roupas, desodorante, creme dental, acessórios da GoPro que eu comprei durante a viagem, também lá em Manaus.
protetor solar, corte de cabelo, rede de dormir que eu usei lá no navio, né? Dentre muitos outros itens, né? Essa categoria somou R$ 1.006,16. Os itens dessa categoria que ficaram mais caros foram a lavagem de roupas, eu acho que eu usei 4 ou 5 vezes esse serviço daquelas lavanderias 24 horas, né? Que você mesmo vai lá, faz o pagamento, coloca a roupa para lavar, coloca a roupa para secar e já sai de lá com a roupa sequinha em questão de 1 hora e meia. É uma maravilha esse serviço. Eu usei ele, eu acho que 4 vezes, se não estou enganado. E totalizou R$ 102 de gastos com essa lavagem de roupas. Porque lá no norte é muita umidade, então é muito difícil você lavar e conseguir secar a roupa no varal, porque lá a umidade é muito por causa da floresta, né? Então esse serviço dessas lavanderias é essencial para quem está viajando. Em questão de 1 hora e meia você já sai de lá com a roupa lavada, seca e cheirosa. Então é muito bom esse serviço aí. E também quando eu estava lá em São Luís, lá no Maranhão, eu acabei enviando as minhas blusas e alguns itens que eu levei na viagem, acabei não usando, enviando de volta para minha casa. E esse envio pelos correios ficou R$ 111. Acabou ficando um pouquinho caro. A parte boa é que eu acabei me livrando de algumas coisas que estava só fazendo volume na minha bagagem, né? E também R$ 100 que eu acabei deixando como recompensa lá para a Denise, lá em Minas Gerais. Para quem lembra aí, a Denise foi aquela moça que encontrou a minha carteira, porque eu perdi a minha carteira na rodovia lá em Minas Gerais. Ela encontrou a minha carteira e devolveu em perfeito estado, do jeitinho que ela encontrou na rodovia, ela me devolveu. Então eu acabei deixando como recompensa R$ 100 lá para ela. E isso entrou aqui na categoria diversos então. Em sexto lugar da lista de despesas ficaram as balsas, ou também poderia chamar das travessias de navio, né? Porque na verdade a maior parte desse dinheiro foi com as travessias de navios, né? Que totalizou R$ 965, sendo que os maiores custos foi a travessia de navio ali de Belém para Macapá, que somado a minha passagem junto com a passagem da moto deu R$ 410, e também a travessia de Oriximiná no Pará para Itacoatiara no Amazonas. Essa travessia deu um total de R$ 230, somando, já incluído, né, a minha passagem e a passagem da moto. E em sétimo lugar na lista de despesas ficaram coisas supérfluas, ou seja, coisas que eu gastei dinheiro que não precisava gastar necessariamente, não faria diferença nenhuma na viagem. São os pequenos prazeres da vida, né? Como o dinheiro que eu gastei com sorvete, né, chocolate, sabe que eu gosto muito desses trem aí, né? Então, salgadinho, jantar num restaurante chique que eu fui um dia lá que eu tava meio de folga, que eu não tava gravando. Nem mostrei esse lugar no vídeo, que eu fui lá um dia num restaurante mais chique. Um outro café da manhã que eu fui lá em Cuiabá com meu amigo Cleitão lá. Eu também não gravei esse lugar, uma padaria mais chique, acabei gastando dinheirinho a mais, né? Então, esses gastos supérfluos aí somaram R$ 739,43. Em oitavo lugar na lista de despesas ficaram os passeios turísticos, que totalizaram R$ 396,51. Não ficou um valor tão exorbitante assim, né? Porque durante essa viagem, assim como a viagem Brasil de leste a oeste, eu acabei rodando muito, né? Ficando muito na estrada. Então, o maior objetivo da viagem era atingir os extremos, né? E não visitar tanto ponto turístico. E boa parte dos pontos turísticos também não foram tão caros assim, né? Sendo que a maior despesa que eu tive com passeio turístico foi a visita lá à Cachoeira Santo Antônio, lá em Laranjal do Jari, no Amapá. Para chegar até essa cachoeira, você só chega de catraia, ou barco, né? Se você não conhece, lá o pessoal chama de catraia. E esse barco custou R$ 200. Esse passeio, na verdade, ele era até mais caro, mas felizmente eu tive o apoio lá da Prefeitura de Laranjal do Jari, lá no Amapá, e ficou R$ 200, porque se eu fosse pagar tudo, ficaria bem mais caro. Nesse dia a gente visitou a Cachoeira Santo Antônio e também visitamos a comunidade do Iratapuru, que é uma comunidade de onde a Natura pega matéria-prima para os seus produtos. Esse passeio, com certeza, foi um dos mais incríveis da viagem e também da minha vida.
Foi muito legal esse passeio, esse dia foi sensacional. E em nono e último lugar ficaram os pedágios. Com pedágios eu gastei R$112. Eu achei que não foi um valor tão alto, né? Mas resolvi incluir ele aqui na lista separado. O pedágio mais barato foi no valor de R$1,85 no estado de São Paulo, nas proximidades ali da cidade de Guararema. E o mais caro foi no valor de R$10, que foi aquele pedágio indígena que eu paguei entre os municípios de Sapezal e Campo Novo do Parecis, lá no estado do Mato Grosso. Tirando esse pedágio indígena, o pedágio oficial mesmo, com concessionária, né, prestando serviço na rodovia, o mais caro foi lá no estado do Rio de Janeiro, que eu paguei R$9,40 num pedágio para moto. Inacreditável, né? E então, finalmente, se você somando, né, todas essas categorias de despesas, chegamos ao valor final e total de R$13.373,75. Lembrando que eu arrecadei R$5.240 com a venda desses quadradinhos aqui no baú, ó, da galera que quis contribuir com a viagem, quis estar comigo durante a viagem, mandaram a sua arte, né? Eu fiz o adesivo aqui na cidade de Toledo, colei aqui no baú. A unidade desse quadradinho era R$45, né? Então, somando todas as vendas que eu fiz nesses quadradinhos, eu consegui arrecadar R$5.240 antes da viagem. E muita gente também acabou mandando o Pix aí durante a viagem, porque eu estava publicando essa viagem em tempo real no Instagram, com alguns flashes aí, né, do que estava acontecendo. E durante a viagem o pessoal acabou mandando muito Pix também, ajudando no combustível, na alimentação, em hospedagens, né? Os valores em Pix eu acabei não somando, então não sei quanto é que deu. Mas eu chuto que somando os quadradinhos mais os valores que eu recebi em Pix, eu chuto que chegou a R$6.000 tranquilamente. E, inclusive, agradeço mais uma vez, né, o meu muito obrigado a você que aí do outro lado da telinha contribuiu com a viagem Brasil do Sul ao Norte. Então, descontando esse valor de R$6.000 lá daquele total, dos 3.000 e pouquinhos lá, o valor mesmo que eu tirei do meu bolso foi R$7.363,75. Essa viagem ela ficaria ainda mais cara se eu não tivesse tido todos os apoios que eu tive durante a viagem, né? Como eu disse antes, das 79 noites que eu fiquei fora de casa, 32 delas eu dormi em apoios. Então ela ficaria ainda mais cara se eu não tivesse tido esses apoios. Então vamos calcular agora quanto que ficaria essa viagem se eu não tivesse tido esses apoios, né, nas hospedagens. Se você pegar o valor médio que eu gastei de hospedagem, que foi o valor total de hospedagem, os 3.000 e pouquinhos lá, dividido pelos 45 dias, 45 noites de hospedagem, a gente chega num valor médio de R$67,06. E se eu multiplicar por 32, a gente chega no valor de R$2.145,92. Então, somando lá aquele valor total de 13.000 e pouco, com esses 2.000 e pouco, a gente chega num valor suposto total de R$15.509,67. Talvez ficaria até um pouquinho mais caro ainda, né? Porque quando você fica na casa de apoio, você acaba ganhando uma janta, ganhando um café da manhã, ganhando um almoço, né? Então eu chutaria aqui que essa viagem sem apoio ficaria ali por volta dos R$16.000. Lembrando que foram 80 dias, né, pessoal? Então é muito tempo na estrada. O valor é alto, mas também é muito tempo na estrada. E se a gente pega esse valor total suposto aí de R$15.509,67 e divide pelo número de dias da viagem, que foram 80, a gente chega aí numa média diária de gastos de R$193,87. Eu acho que é um valor bem razoável, não é uma viagem de baixíssimo custo, né? Como se, por exemplo, você estivesse acampando e fazendo a sua própria comida, talvez você gastaria bem menos. Mas também passa longe de ser uma viagem de luxo, né? Porque eu vejo algumas pessoas aí que têm mais condições financeiras, né?
Esses R$193 aqui a pessoa gasta só numa diária de hotel, ou até mais só numa diária de hotel, né? Então, essas viagens de maior luxo, né? A pessoa gasta muito mais que isso numa diária de viagem, né? Então aqui não é uma viagem de baixíssimo custo, mas também não é uma viagem, fica longe de ser uma viagem de luxo, né? Então eu acho um valor bem razoável, na minha humilde opinião. E se você chegou nesse vídeo aqui como um curioso, né, só para saber os valores da viagem e ficou agora curioso para saber como é que foi essa viagem, eu vou deixar aqui do lado o link com a playlist com todos os vídeos da viagem Brasil do Sul ao Norte para você assistir desde o começo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Falou, um abraço, sucesso e tchau, tchau! No extremo sul do Rio Grande do Sul. E a pergunta que fica... Alguns garopeiros aí comentaram. Ok? Assim como no vídeo a viagem Brasil de leste a oeste, essa viagem... Em segundo lugar, na lista de despesas ficou... Em segundo lugar na lista de despesas... Então, das... Eita, bicho, que não me deixa em paz. Então, das 79 noites que eu fiquei fora de casa, 32 delas eu dormi em apoio. Meu Deus, cara, tá difícil hoje, hein? Já estava na última semana ali. Já era a última semana da viagem, então eu estava com